Daniela Branco, jornalista, em mais uma edição do programa Viva Leve, Viva Bem. Estamos juntos aqui com convidadas especiais, né? Inclusive, quando a gente faz uma análise do nosso programa Viver Leve, Viver Bem, a proposta de hoje, do assunto de hoje, com as nossas convidadas, tem muito a ver com o nosso programa. Eu falo com muito prazer com a presença da Adriana Mapelli e também da Cristiane Mazo, elas que hoje vão falar um pouquinho sobre a sua empresa, a AC Consultoria Ergonômica. Mas no que consiste ergonômica, né? Uma consultoria ergonômica. Sobre este assunto que a gente conversa, Adriana, bem-vinda em nosso programa. Conta primeiramente, né, um pouquinho de você, da sua formação, que veio, né, a ter essa formação, né, de sociedade entre você e a Cristiane da AC Consultoria Ergonômica. Olá, Dani, tudo bem? Bom, tem 23 anos que eu sou formada em fisioterapia. Conheci a Cristiane na faculdade. Amigas de faculdade. Isso. E vizinhas de cidade, né? Porque ela é de Itápolis. E nossos laços, assim, começaram lá atrás. Eu comecei a trabalhar com ergonomia aqui em Bitinga há 16 anos, prestando todo tipo de consultoria para as empresas. E a Cris com o pessoal lá da Itaipu e outras empresas também de Itápolis. E resolvemos agora, pensando no e-social, nas normativas, nas questões trabalhistas que os empregadores estão sofrendo por conta de riscos ergonômicos, na demanda muito grande de afastamentos no INSS, atestados que as empresas recebem diariamente por problemas de coluna, problemas de membros superiores, né, ombro, braço, cotovelo, mãos e punho. Resolvemos montar a C Consultoria Ergonômica, né, porque eu já atendia aqui em Bitinga, né, ela atendia Itápolis, a gente começou a fazer alguns trabalhos juntas na região e daí surgiu a C Consultoria Ergonômica. Muito bem, então vocês já observaram que nós temos aqui duas fisioterapeutas que trabalham numa área que atualmente não só é uma tendência, né, quando falamos de direitos trabalhistas, né, de situações ligadas ao mercado de trabalho através das empresas e seus funcionários, colaboradores, mas também é um assunto bastante extenso, amplo, que é preciso as pessoas entenderem, Adriana. Então, no primeiro momento, antes da gente conversar com a Cristiane, eu queria que você desse uma definição para o que é ergonomia, porque tem pessoas que estão nos ouvindo, mas sequer sabem do que se trata, né? Ergonomia é um estudo, né, do homem no seu posto de trabalho. É toda a situação que envolve a saúde do colaborador no seu ambiente de trabalho. Muito bem, agora sim, a gente conversa com a Cristiane. Cristiane, bem-vinda. Cristiane Gazeta Mazo, moradora de Itápolis, mas juntas na AC Consultoria Ergonômica com a Adriana. O que são riscos ergonômicos quando a gente fala dessa área, já que tivemos uma definição sobre o assunto? Bom, muito bem. Os riscos ergonômicos, eles abrangem 5 grandes grupos, né? O mais conhecido é o biomecânico, né? Onde você tem como exemplo um manuseio de carga, um esforço físico, né? Que é o que mais a gente tem como aspecto de afastamentos, como problemas de coluna, as lesões por esforços repetitivos e uma demanda grande de observações que possam ser geradas aí com relação à biomecânica. Outros grupos importantes que nós temos ali, temos equipamentos e máquinas imobiliários, né? Que são os grupos que atendem às adequações específicas para cada ambiente de trabalho, tanto com adequações de alturas, de mesas, bancadas, máquinas, que atendam um percentual maior possível da população. Nós temos também a questão de temperatura de conforto, iluminância de conforto e ruído. Todas essas situações estão ligadas aos grupos ergonômicos, onde a gente precisa melhorar essa qualidade ambiental do trabalhador. Temos também a área organizacional e psicossocial. Nossa, por isso que eu disse que é tão abrangente o assunto. A organizacional e psicossocial, eu vou brevemente dar uma exemplificada do que seria isso. O organizacional está ligado ao ritmo de trabalho, à norma produtiva, à gestão do ambiente, o psicossocial ao estresse, à satisfação do trabalhador,
Tudo isso é levantado através de uma análise ergonômica, ou uma análise preliminar, ou uma análise mais profunda, aonde a gente consegue desenvolver todos esses riscos e mostrar para o empregador as necessidades que ele tem para a melhoria do ambiente de trabalho. Ou seja, a gente pode observar que são diversos assuntos que têm, num contexto de trabalho, frente a algumas questões ligadas às empresas, que tem uma participação muito grande, né, da AC Consultoria Ergonômica junto às empresas. E pensando nisso, Adriana, nós falamos até em off aqui sobre a questão dos treinamentos. As empresas, elas podem passar sim, são ofertados por vocês treinamentos importantes nessa área, não é mesmo? Isso, Dani. Para o pessoal, né, que está nos assistindo entender melhor, quando nós somos solicitadas numa empresa, então a gente, né, primeiramente a gente faz uma análise ergonômica de todos os riscos que os funcionários estão expostos, sejam eles, igual a Cristiane falou, mobiliários, equipamentos, psicocognitivo, organizacional e muito da biomecânica, né, porque a maioria hoje das pessoas, né, relatam problemas de coluna decorrente do ambiente de trabalho impróprio. Se você oferecer para o seu funcionário uma cadeira adequada, a cadeira tem norma, né? Você não vai e compra uma cadeira assim pela beleza. Pela beleza. Ela tem norma, ela tem funcionalidade. Então a gente faz todo um estudo, todo um levantamento para melhor oferecer para o colaborador. Porque o colaborador no ambiente de trabalho, se ele não tem dor, se ele não tem problema, ele está ali com uma temperatura de conforto, um mobiliário de conforto, mesmo que ele tenha risco repetitivo, né? Aqui em Bitinga a gente tem muito costureiro, overloquista que faz muito movimento repetitivo com o membro superior. Se você consegue dar esse conforto, ele produz melhor e ele adoece menos ou não adoece. Então esse é o objetivo maior da ergonomia. É isso que a gente, né, tenta explicar para o empresário. Então, a partir da análise ergonômica, que é o que a gente faz, para levantar os riscos, e depois de levantar esses riscos, a gente apresenta para a empresa e faz o gerenciamento desses riscos. O que então não está legal? O que a gente precisa trocar? A gente precisa trocar só mobiliário, a gente precisa mudar o sistema, a norma de produção. Só que tudo envolve treinamento, então a gente também faz os treinamentos. Treinamentos, eles não são obrigatórios, mas eles são ofertados de uma maneira que se trata de um investimento que a empresa está relacionada ao assunto, que vai promover o quê? Qualidade de vida a seus funcionários. Hoje, Dani, depois das revisões das NRs, nós temos 37 NRs, que são as normas regulamentadoras, e tem mais uma para ser lançada, que é a 38, que vai falar sobre limpeza pública, lixeiro. Opa! Ergonomia pura. Agora a área de serviços públicos, quer dizer, olha a Isso. amplitude, né? Como a gente amplifica este assunto, né? Em várias áreas. Nós trabalhamos com a NR 17 e a norma é clara. Ela pede treinamento de postura para os colaboradores. Ela pede 2 treinamentos de carga anuais e ela pede para 2 treinamentos para check-out, que é o caixa de supermercado, e para telemarketing. E hoje em dia, né, todo mundo vendendo online, né, precisa treinar. Porque você compra aí a melhor cadeira e você não ensina o colaborador a usar? Você manda fazer um melhor posto de trabalho, mas a altura não está condizente com a antropometria dele? Ou seja, fatores que muitas vezes um empresário desconhece. Isso, então a gente faz... É uma questão muito técnica, não é mesmo? Isso, então a gente também faz toda essa questão de treinamento. E quando a gente trabalha com uma consultoria, né, na empresa, a gente também faz todo o controle de atestados da nossa área fisioterápica, né, porque é muito grande o número de atestados que uma empresa recebe hoje. E é muito difícil, porque acaba sendo um prejuízo muito grande para a empresa. Nesse caso, a gente está falando sobre o PGR. Cristiane, Programa de Gerenciamento de Risco. Como o risco ergonômico vai compor, né, o PGR? O PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos que uma empresa ou qualquer lugar que tenha empregados precisa obedecer às normas hoje e ter, né? É um documento. Obrigatório. É um documento obrigatório. Perfeito. Tá?
O risco ergonômico vai compor o PGR. Ele vai andar junto com esse programa. Então, em cima de todos os dados que a Adriana já exemplificou que existem na parte ergonômica, desde você apresentar os riscos e laudar aquele ambiente de trabalho, o PGR vai ter um documento anexo, que é o laudo ergonômico, ou o laudo ergonômico preliminar, que vai apontar todos os problemas que englobam aqueles 5 grandes itens, né? Que são biomecânico, cognitivo, mobiliário e equipamento, organizacional, que vai andar junto com o PGR e mostrar onde está o problema ergonômico daquele ambiente. Bem, para que a gente possa finalizar e ao mesmo tempo, né, eu sempre digo, todas as informações, as dúvidas e tudo que surgir a partir de agora, eu acho que é importante você procurar a AC Consultoria Ergonômica. E Adriana, quando a gente fala de riscos, todo o ambiente de trabalho tem risco? Sim, Dani, todo o ambiente de trabalho tem risco ergonômico. Baixo ou alto? Então, através de uma análise que a gente vai conseguir falar para o empregador se o colaborador dele está exposto a um risco baixo, leve, né? Ou baixo, leve, moderado ou alto. Então, é só através de uma análise. A gente não consegue quantificar sem usar ferramentas, sem analisar, né? A gente costuma ir para o ambiente de trabalho, a gente faz foto, filmagem, enfim, a gente faz todo um estudo em cima da atividade. Se aquela atividade vai levar o colaborador a ter uma lesão ou não. A maioria dos ASOS, que é o atestado de saúde ocupacional, que a gente, né, pega nas empresas, todas apontam risco ergonômico para qualquer função. Seja função, até mesmo o trabalhador doméstico, a função de cortador, o auxiliar de produção, operador de máquina, costureiro, overloquista. Então, todo o ASO, né, se a gente olhar no finalzinho dele, tem lá risco ergonômico. Então, o que o empresário precisa, o RH da empresa precisa, o empregador precisa saber quais são esses riscos. Quais as necessidades de e adequação. Quais são as adequações e as melhorias. Perfeitamente. Bom, você já teve uma ideia sobre a proposta da AC Consultoria Ergonômica, não é mesmo? Mas para quem quer saber mais, a gente pergunta para a Cristiane, pergunta para a Adriana sobre a questão do contato. Hoje em dia, a coisa mais fácil é nós nos contactarmos através do WhatsApp, via e-mail, enfim, como chegar até a AC Consultoria? Nós temos um escritório físico de atendimento ou vocês fazem um atendimento virtual? Como que funciona para um agendamento de uma visita, para justamente fazer uma análise junto a uma empresa? Como contactar vocês? Isso, Dani. Por enquanto, nosso contato é pelo WhatsApp e nós temos o nosso Instagram profissional, AC Consultoria Ergonômica. Então, pode, né, se quiser tirar dúvida, mandar mensagem. Lá no Instagram tem o meu telefone, o telefone da Cristiane. E é dessa forma. Lembrando mais uma coisa. Toda essa questão de SST, Saúde e Segurança do Trabalho, são questões que estão vindo com tudo agora para 2023, para o E-Social, que é um programa de unificação dos dados do governo. Então, né, a ideia é unificar tudo num sistema único. Então, lá no E-Social, você vai pegar o CNPJ daquela empresa, você vai ver ASO, você vai ver folha de pagamento, tributação, tudo o que envolve a empresa. Ou seja, temos então prazos importantes Isso. para alinhar essa questão, por exemplo, na ergonomia. Isso, temos prazo para alinhar isso, né, na questão de ergonomia. Agora a primeiro momento não vai ser preciso lançar o risco ergonômico na plataforma, mas precisa ter o PGR na empresa, que está valendo a partir de 1 de janeiro de 23. Então tá aí, temos prazo importante. Entre em contato com a AC Consultoria Ergonômica e saiba mais, porque você empregador, empresário, tem aí algumas obrigatoriedades. E em Bitinga e região, nós temos aí um contexto de municípios onde a quantidade de fábricas, né, com um número de pessoas
é muito grande. Então, a necessidade que tem de adequações aí importantes junto à legislação atual, quando falamos de ergonomia. Bem, agradecer a Cristiane, a Adriana pela presença Obrigada. de vocês. Parabéns pela iniciativa. Amigas de faculdade, profissionais que se unificaram a um assunto, um tema tão importante, tão atual, que é falar sobre ergonomia junto às empresas. Então, para isso, a gente teve hoje a presença aqui no Viva Leve, Viva Bem, né, da Cristiane e da Adriana. E eu convido você para as nossas próximas edições para estar junto, porque afinal de contas, o importante é viver leve, é viver bem. Obrigada, obrigada.